grafite primeiro, é uma intervenção feita num espaço urbano, ou se utilizando desse espaço urbano. Grafite é uma linguagem de arte, é uma expressão humana, como cantar, como dançar, enfim, todo mundo grafita. Se a gente entende grafite como risco, como riscar, né? Você deixar a sua marca. Então quem não escreveu ali falando no telefone, né? Quem não escreveu na carteira da escola, na porta do banheiro? Todo mundo, né? Então grafite é uma manifestação humana. Eu acho super difícil de definir grafite, mas eu defino assim, eu acho que é uma intervenção visual de contravenção, necessariamente no suporte urbano. O grafite para mim é toda forma de manifestação artística e pessoal num espaço urbano. Ou seja, tanto a pichação, quanto o stencil, quanto os grandes grafites que essa molecada faz, tudo isso aí, para mim, só existe como grafite enquanto intervenção urbana. Intervenção urbana essa que eu digo no caso do underground, do proibido. Isto é grafite, para mim. O que é grafite para mim? Grafite para mim é a ideia do grito, a ideia de, sabe, da voz urbana, o grito do urbano, né? É a voz, é o jeito que o urbano tem de se expressar contra esse cinza ridículo. É isso. Grafite pra mim é o grito. Grafite pra mim é liberdade, é vida. Antes de eu começar a fazer grafite, eu era uma criança que com 9, 8 anos de idade frequentava o ateliê de um vizinho. Sempre tive interesse com a questão da contracultura, né? De estar indo na contramão do que a moda vem ditando, do que as pessoas normalmente estão consumindo. Então foi super natural. Assim, eu entrei na faculdade, tive acesso a várias linguagens, né? Que eu entrei no curso de educação artística, e me identifiquei justamente com a mais transgressora de todas, que é essa coisa de fazer arte na rua, né? Em lugar não necessariamente autorizado. Eu era criança, cara. Basicamente eu brincava. Eu era criança, eu brincava e me divertia. Somente isso. Antes de eu começar a pintar, eu era bem criança, né? Então, ia pra escola, jogava bola, andava de skate, coisas que uma criança faz, normal, assim. O grafite foi uma situação natural na minha vida, já que eu já andava de skate, dançava break, sempre desenhei desde criança, então digamos que a linguagem natural e praticamente óbvia para mim seria a linguagem do grafite, mesmo que ela ainda não existisse no Brasil, né? A partir daí é que a gente começou a buscar informação e conhecer alguns outros artistas que já faziam, isso em 84. E eu também sempre desenhei, porque você fica num ambiente que as pessoas ficam desenhando, você desenha, né? Era a conversa, né? Influência, referência, é o meu cotidiano, é o que eu vejo, é o que eu sinto. Essa minha influência é a minha referência. Conheci o Valauri lá no ateliê do Rubens, porque era um lugar que era frequentado por muitos artistas, aí o Valauri ia sempre lá. A primeira coisa que a gente conversou e que a gente trocou ideias e tal foi com carimbo, não com grafite. Meu referencial sempre foi através de livros, de filmes, como Beat Street, né, livros como Spray Can Art, aquele grafite tradicional, original. Não tanto a influência moderna, que é do street art, que o pessoal confunde grafite com street art. São coisas diferentes. Então eu gosto, continuo gostando e continuo apaixonado pelas mesmas coisas que me fizeram entrar, digamos assim, nessa cultura, que é o grafite tradicional, letras, efeitos e a parte técnica. Eu tenho uma paixão pela parte técnica, pelas cores, e isso é muito bacana, porque é extremamente difícil você atingir um nível técnico com o spray. E hoje a gente vê uma legião de artistas gigantescos
com grandes nomes, muita gente pintando muito bem, com técnicas diferentes. Então é bacana você estar sempre estudando, sempre enriquecendo, e é dessa raiz que vem, no caso, o meu trabalho. Olha, eu comecei assim, o que me interessou bastante foi a questão da repetição, de você poder repetir uma mesma imagem. E não posso deixar de dizer que eu bebi muito na fonte da arte pop. O grafite já dos anos 80, ele já teve em bienais, ele já teve em galerias e tudo, né? Agora ele ganhou um fôlego novo, porque aí abriram algumas galerias especializadas em grafite, né? Por isso que deu esse boom. Quando você faz um grafite dentro de uma galeria, se o dono da galeria está te pedindo para fazer, já deixa de ser grafite. Já passa a ser uma pintura, que pode ter as mesmas características de um grafite, né? Pode ser igualzinho, idêntico, aquilo que um cara fez na rua, ele vai para dentro de um lugar e faz. Sim, a arte sim. Essa ideia dele estar entrando em galerias, em livros, é um reconhecimento, né? Reconhecimento de anos, assim. A diferença entre o grafite e a pichação tem duas. Primeira é a localização. Você dificilmente encontra uma pichação na mesma altura que você encontrava os grafites nos anos 70 e 80. A pichação hoje em dia ela está no alto dos prédios, em tudo que é tipo de construção, em qualquer espaço não permitido. E ela é uma coisa mais gráfica, uma coisa mais de letra, né? Uma coisa mais assim de pequenos símbolos, né? E o grafite, ele também é a mesma coisa, só que ele trabalha com imagens. Então o grafite e pichação, eles vão para o mesmo lugar. A diferença é a atitude. É muito difícil essa conceituação, né? E eu acho que a partir de uma certa hora, aqui no Brasil, se desistiu de pensar esse assunto. Ficou mais fácil fazer uma separação entre grafite e pichação, basicamente errada, como se grafite fosse uma arte e pichação fosse uma sujeira, que é totalmente equivocada, porque na verdade ela não usa a própria linguagem do que está sendo feito para fazer uma definição. Ela faz uma definição exterior, né? Então, você está na rua, você olha uma coisa pichada na parede e você olha uma coisa grafitada na parede, do ponto de vista da linguagem, é exatamente a mesma coisa. Duas pessoas se manifestaram com os mesmos instrumentos sobre o mesmo suporte. Então, como que você faz uma divisão disso aí? Não tem diferença. A partir do momento que você expressa sentimento, seja através de um gestual ou de uma pintura, você está fazendo arte, né? Nem sempre a arte ela é feita para agradar ou ela é feita para agradar a todos. Muitas vezes ela é feita para causar impacto, para fazer com que as pessoas pensem. Então esse conceito de arte vai muito além, né, dessa questão do legal, não legal, bonito, feio, gosto ou não gosto. Isso para os artistas está mais do que claro. A sociedade é que se confunde, onde ela pensa que o que ela gosta é arte. O que ela não gosta, ela se entende no poder de curadoria de dizer que aquilo não é arte. Pode não ser uma arte que ela gosta ou não, mas é arte do mesmo jeito. Agora, a partir do momento que um cara resolve, que nem a gente resolveu, olhar para aquele muro e falar assim, não, esse muro tem um ponto de vista do pedestre, tem um ponto de vista da mão da rua que vem daqui, então é legal, ele é amarelo, então é legal a gente fazer uma intervenção aqui em vermelho. O que a gente vai fazer? Nós vamos colocar tal personagem, ou nós vamos fazer isso, isso e aquilo, vamos fazer uma cartola saindo um monte de coisa, como se fosse uma mágica. Não tem outro nome para dar, eu não conheço outro nome, só pode ser arte, né? Se considera a arte como uma forma de expressão, o grafite é uma arte, porque é uma forma de expressão. São Paulo é muito grande, tem muitos estilos, tem muita gente fazendo.
Cada um faz o que gosta, cada um faz o que sabe, e cada um faz o que aprende e ensina o que sabe. Eu diria que aqui em São Paulo, particularmente, a gente teve uma história um pouco diferente do resto do país, sabe? Que não necessariamente ligada à cultura americana. Não que eu esteja condenando, falando que é melhor ou pior, nada disso. Aqui a gente teve o Valaure, o Vilaça, que tinham uma preocupação, um olhar mais voltado para a questão latina, sabe? Que a gente carrega, né? Para a questão da cultura brasileira, né? São Paulo desenvolveu assim, técnicas, estilos e formas de se fazer, de construir o grafite muito bacana, assim, muito diferenciadas dos outros países também, pelo fato da necessidade de também não ter condição de comprar spray. O látex cresceu muito e artistas desenvolveram técnicas e formas de se construir o grafite, maravilhosamente, assim, cara. Grafite paulista hoje em dia, pra mim, nossa, é muito, muito, muito bacana, muito, muito belo, muito tudo. Assim. O grafite brasileiro tem um rótulo muito forte no exterior, porque, digamos que nós, artistas de rua ou de grafite, durante muitos anos buscamos alternativas de influências, material, técnica, pela própria dificuldade natural dessas coisas. Então em São Paulo se criou uma semente muito forte que não é ligada à cultura hip hop, não é ligada ao grafite tradicional que existe no mundo. Mas essa semente, essa força, não significa que todos os artistas de São Paulo estão inclusos nessa semente. Ali são alguns artistas, muitos têm uma característica mais ligada ao street art e que despontaram muito no exterior também com essa linguagem. Mas no Rio de Janeiro temos diversos artistas com estilos muito diferentes, no Nordeste, no Sul, apenas São Paulo é o foco. Hoje em dia eu pinto quadros, faço algumas ilustrações, eu tenho uma parceria com o Matuque, que são os recortes advindos do grafite, porque a gente sempre teve aquela coisa, faz na minha casa, se fazia, aí daqui a pouco a pessoa mudava. Aí eu trabalhava no estúdio de ilustração, e eu saí de lá e falei, Turco, vamos fazer recorte? Ele falou assim, vamos, se fizer eu faço. Eu falei, se você fizer eu faço. O trabalho paralelo que a gente diz é as consequências do grafite que a gente faz na cidade, né? Então, por exemplo, a gente pinta na cidade, as pessoas vêm ao trabalho, entram no site, tudo. E aí contratam a gente para fazer um cenário, para pintar um indoor, né, dentro de um apartamento. Então, esse é o trabalho paralelo, eu diria, né? Porque não é o grafite propriamente dito, né? Essencialmente o grafite, né? Já é um trabalho comercial, que é um braço do grafite que a gente faz na cidade. Sou arte educador, eu dou aulas de arte, mas basicamente do grafite em si, não vivo. Tudo que eu faço hoje foi através do grafite que eu entrei, né? Então, por exemplo, eu dou aula de arte. Então, às vezes eu dou oficinas de grafite também. E eu pinto.